Boa tarde, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos dar sequência às nossas atividades do roteiro Aprender Sempre, tá? E do Ler, Escrever e do EMAI. Hoje são as atividades de quarta, quinta e espero conseguir gravar também a de sexta-feira, tá? Se não, é de quarta e quinta, dia 13 e dia 14 de maio. Bom, vamos lá então. As atividades de quarta-feira são no caderno Aprender Sempre, de português e de matemática, tá? Vamos começar então com língua portuguesa, atividade 5, ficha técnica, uma forma de síntese. Então, lápis e aprender sempre na mão e vamos lá. Você já deve ter visto em algum momento uma ficha técnica. A ficha técnica é um texto que apresenta de forma sintetizada algumas informações. Aqui nós aprendemos sobre a ficha técnica a partir de textos sobre animais. Você lerá uma ficha técnica para depois produzir uma com base nas informações do texto apresentado. Vamos praticar. Observe a ficha técnica da onça pintada. Bom, vocês lembram, no segundo ano, nós fizemos várias fichas técnicas por meio dos textos científicos sobre os animais do Pantanal. Nós fizemos ficha técnica da arara, da onça pintada, do tamanduá, do tuiuiu, da sucuri, tá? Da ariranha. Então, assim, ficha técnica não é nenhuma novidade para vocês, né? Espero que vocês estejam craques, hein? Vamos lá relembrar. Bom, então a gente tem aqui, por coincidência, uma ficha técnica da onça pintada. Animal, onça pintada. Características: felino, maior mamífero do Brasil. Felino, ele vem da família dos gatos. Maior mamífero do Brasil, mamífero, animais que mamam, tá? Que produzem filhotes. Os filhotes são gestados por meio de gestação, tá bom? Peso: 36 quilos a 158 quilos. Período de gestação: de 90 a 150 dias. Geralmente 2 filhotes por gestação. Alimentação: aves e mamíferos. Necessita comer pelo menos 2 quilos de alimento por dia. Localização: habita florestas úmidas, às margens dos rios e ambientes campestres, desde a Amazônia até o Pantanal e os Pampas gaúchos. Hábitos noturnos. Comportamento: solitário. Bom, aqui está uma ficha técnica com as informações sobre a onça, tá? Então, você observou que na ficha técnica algumas informações importantes sobre a onça pintada estão em destaque. Agora, você vai ler o texto a seguir e, em seguida, vai extrair as informações do texto para elaborar uma ficha técnica. Bom, aqui nós temos uma ficha técnica, nós temos um texto informativo, tá? Sobre o cavalo marinho. E vocês vão fazer a leitura deste texto, é um texto pequeno, onde ele está falando sobre as informações que você vai poder colocar na ficha técnica sobre o cavalo marinho, esse tipo de peixe, porque o cavalo marinho é considerado um tipo de peixe, tá? Depois vem aqui, ó, ficha técnica, animal, aí você vai colocar o nome dele, cavalo marinho, não precisa colocar o nome científico, porque aqui não tem. As características, como ele é, né? O tamanho dele e a reprodução, porque no caso do cavalo marinho é muito interessante a forma de reprodução desse peixe. Então, você vai realizar essa atividade com as informações do texto do cavalo marinho. Quando fala a ficha técnica, uma forma de síntese, porque é uma forma de estar resumindo o texto com as informações mais importantes. No caso, ali estão sendo elencadas em destaque o que é mais relevante daquele animal, tá? E é isso. Bom, depois nós temos o caderno Aprender Sempre de Matemática, tá? E a atividade 5, resolução de problemas 3, descobrindo qual é um padrão. Antes do domingo há o sábado e após o domingo vem a segunda-feira. E isso acontece sempre. Existem outras situações do cotidiano em que algo sempre acontece do mesmo jeito, ou no mesmo intervalo de tempo. E na matemática também tem. Lembra? Existem padrões, tá? Sequências, e elas seguem um determinado padrão. Observe os algarismos das unidades dos resultados da tabuada do número 2.
0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Existe uma regularidade ou um padrão nos algarismos dessas unidades. 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 e 0, tá? O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, que os números aqui, eles vão se multiplicando de 2 em 2, vai sempre aumentando 2. Esse é o padrão. Na tabuada do 3, de 3 em 3. Na tabuada do 4, de 4 em 4. E assim por diante. Esse é um tipo de regularidade, tá? Assim como também nas dezenas, os números vão aumentando de 10 em 10. Nas centenas, de 100 em 100. São padrões regulares, tá? Este padrão ajuda a prever que, ao continuar a multiplicação do número 2 pelos números 11, 12, 13, 14 e 15, os algarismos das unidades dos resultados serão, respectivamente, os algarismos 2, 4, 6 e 8. Ou seja, o algarismo da unidade vai sempre terminar em 2, 4, 6 e 8, tá? E você tá vendo, ó, de 2 para 4, 2. De 4 para 6, mais 2. E de 6 para 8, mais 2. Olha, agora vamos praticar. Essas são as 3 primeiras figuras de uma sequência infinita de figuras. Todas elas têm o mesmo padrão e lembram a forma da letra Y. Primeira figura. Quero que vocês observem quantos quadradinhos tem na primeira figura. Só que eu não quero que vocês contem no total. Quero que vocês observem o seguinte. Quanto tem na lateral da direita e na lateral da esquerda, tá? E quanto tem embaixo. Então, aqui nós podemos observar que do lado direito eu tenho 2 quadradinhos para cima. E do esquerdo também tenho 2. E embaixo eu tenho 1, tá? Agora vamos ver na segunda figura e vamos comparar com a primeira. Quantos quadradinhos existem agora no lado direito? 1, 2, 3. E no lado esquerdo, 1, 2, 3 também. E embaixo, 2. Então, o que você observa em relação à primeira e à segunda figura? Que nas laterais do Y, aumentou 1 quadrado para cada lado. E na base, embaixo, também. Então, vamos observar na terceira figura para ver se vai aumentar mais 1 ou se vai aumentar mais. Vamos lá. Bom, então, na terceira figura, no lado direito, nós temos 1, 2, 3, 4 quadrados. E no lado esquerdo também. Enquanto que na base, na parte de baixo, nós temos 3. Comparando com a segunda figura tinha 3 quadradinhos de cada lado e 2 embaixo. Agora, na terceira, ela tem 4 de cada lado e 3 embaixo. Ou seja, a figura continua seguindo a sequência padrão de 1 quadrado a mais para cada lado e para a base. Ou seja, essa figura do Y, ela vai aumentando 1 quadrado de cada lado e embaixo, tá bom? Então, é este padrão aqui que ela vai seguindo, de 1 em 1, tá? Aumentando de 1 em 1. Ah, professora, mas por que as laterais são maiores do que a base? Porque quando ela começou aqui na primeira figura, ela já tinha 1 quadrado a mais do que na base. A base só tinha 1, ó. 1, 2, 1, 2, 1. Então, as laterais, tanto direita quanto esquerda, vão sempre ter 1 quadrado a mais do que a base, tá? Então, a base, né, que é a parte de baixo, vai ter sempre 1 quadrado a menos do que as laterais, tá? Vamos lá, já seguimos, já descobrimos que o padrão aqui é aumentar de 1 em 1. Agora vem os exercícios. Desenhe as 2 próximas figuras dessa sequência. Ou seja, você vai desenhar aqui nesse espaço. Qual é a figura que viria depois da terceira figura? Tá? Você vai na sequência, aumentando, reproduzindo aqui uma figura como a figura 3, só que seguindo o padrão de 1 quadradinho a mais. Então, você vai ver aqui, quantos quadrados tem a figura 3? Né?
Quantos tem aqui e aqui? E na base? Você vai aumentar um aqui ou um aqui e mais um aqui para reproduzir. Só que daí depois vai ser a quarta figura e depois a mesma coisa, a quinta figura. Você vai desenhar as duas próximas figuras. Então, é a quarta e a quinta figura, que viriam depois dessa terceira, tá? Depois, quantos quadrados são necessários para construir a 10ª figura dessa sequência? Bom, aí você vai ter que pensar, tá? Não é necessário você desenhar todas as figuras até chegar na 10ª. É só você acrescentar o seguinte: cada figura tem um quadrado a mais nas duas laterais, né? E na sua base. Então, é o seguinte, ela está aumentando de 3 em 3. Um para cada lado e um para a base. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, você vai contar, para facilitar, você vai contar, ó, a partir dessa quinta figura que você desenhou, você vai contar quantos quadradinhos tem nessa quinta figura. E vai acrescentando mais 3, pensando, né, mentalmente. Mais 3, quanto que vai ficar? Daí depois, mais 3 na 7ª, mais 3 na 8ª figura, mais 3 na 9ª e mais 3 na 10ª. E você vai chegar no resultado, tá bom? Que você pode ver que o padrão aqui é um quadrado a mais para cada lado e a base, que somam no total 3 quadradinhos a mais a cada figura, tá? Então, é um padrão de 3 em 3. E fazendo assim, contando da última figura que você desenhou, acrescentando 3, a 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e a 10ª, você vai chegar no total de quadradinhos da 10ª figura, tá bom? É uma questão de cálculo mental, de vocês somando aos resultados que você for observando, tá? Até chegar na 10ª figura. Depois vem a C. Uma destas sequências é formada por 47. Por quê? Bom, você aqui também vai continuar realizando essa sequência. Quando diz 47, é 47 quadradinhos, tá? Não é a figura de número 47. Você vai continuar realizando esse cálculo, tá? A partir da 10ª figura que você somou, e você vai continuar acrescentando mais 3, até você observar qual é o número da figura que vai ser composta por 47 quadradinhos, tá bom? E daí, você vai colocar aqui qual é, tá? E o porquê que ela tem 47 quadradinhos, tá? O que você observou que dá para perceber que tem 47, que o porquê tem 47 quadradinhos, tá bom? É uma sequência, né, que está sendo seguida aí. Na verdade, são múltiplos de 3. Então, por quê que tem 47 quadradinhos, tá? Não é difícil, eu meio que já dei a resposta, tá bom? Então, eu espero que vocês consigam fazer por meio do cálculo mental. Porque é muito mais fácil você acrescentando de 3 em 3 e aumentando de 3 em 3 as sequências que já existem até você chegar nessa figura que tem 47, tá bom? Mas se você tiver dificuldade, claro, você pode desenhar as figuras, ok? Aumentando sempre de 3 em 3, um para cada lado e um na base. Bom, essas são as atividades do Aprender Sempre. Agora, nós vamos para a atividade de quarta-feira, que é de língua portuguesa, do ler e escrever, e atividade do EMAI. Vamos lá. Bom, a atividade que nós vamos fazer agora, ela é uma carta de leitor. Na verdade, ela é uma produção de uma carta de leitor e a atividade 4A, tá bom? Na atividade 4A,
vocês produzirão coletivamente, em parceria com o professor, uma carta de leitor para enviar ao jornal. Tá. Como seria essa produção? Vocês sabem que não tem como a gente produzir coletivamente, infelizmente, né, devido a nós não podermos estar juntos em sala de aula. Então, eu mandei para vocês um texto da revista National Geographic, que é uma notícia, dizendo que a cidade de São Paulo aboliu o uso de canudinhos plásticos, tá? Por quê? Ah, mas por quê, professora? Porque é o seguinte, crianças, a maior ameaça à natureza que nós estamos vivendo atualmente é a poluição por meio dos plásticos, principalmente no que diz respeito à vida marinha e aos oceanos. Hoje, para vocês terem uma ideia, não existe um organismo vivo dentro dos oceanos que não esteja contaminado por meio de plástico, que não teve contato por meio de plásticos ou microplásticos. O que seriam microplásticos? São partículas de plástico, tá? Por exemplo, o glitter, ele é uma partícula de plástico. Eu gostava muito de glitter. Eu já estou começando a repensar. Por quê? Se eu usar glitter, por exemplo, nos meus olhos para passar uma sombra, quando eu for tomar banho, esse microplástico do glitter vai sair na água, essa água vai para o esgoto vai para o rio corre para o mar, e essas micropartículas de plástico vão contaminar e adoecer a vida marinha. Então, o que acontece? Os canudos, eles são extremamente prejudiciais. Por quê? Inclusive, está dizendo até no início da reportagem lá, que as tartarugas, elas tentam comer, ou aquele plástico veio com força e entrou na narina da tartaruga, e foi muito chocante para retirar. Tem o vídeo no YouTube. Eu aconselho vocês assistirem, tá? Para vocês terem uma ideia, uma dimensão do que é um simples canudo para um animal marinho, o prejuízo, a dor que pode dar, tá? É bem assim, faz a gente refletir, tá bom? Então, nós temos essa notícia, né, sobre o uso do plástico, ó. Cidade de São Paulo proíbe distribuições de canudos plásticos. Por quê? Porque muita gente não descarta o plástico de maneira adequada, né, para reciclagem, que é onde deveria ir. E muita gente, por exemplo, tá tomando suco com canudo, aí joga no chão, não espera chegar em casa, se não tiver uma lixeira próxima, joga no chão, daí vai pro esgoto, e do esgoto vai pro rio, e do rio vai pro mar, como eu disse. Então, é uma forma de poluir menos o nosso planeta e tentar fazer uma preservação da vida marinha. É claro que nem todas as pessoas estavam de acordo com isso, né? Porque muita gente ainda precisa refletir, ser conscientizado que a natureza, nós dependemos da natureza, e a natureza é importante e que nós devemos preservar os outros animais, não só a existência humana, que a existência de todos os organismos é vital. Então, na verdade, vocês têm aí um texto onde vocês vão escrever, vão ler e vão escrever de volta, falando se vocês concordam com o conteúdo da reportagem e dando a opinião de vocês sobre o assunto, o que vocês acharam interessante, o que vocês acham que deveria mudar, tá? Se você acha também sobre a população, como a população deveria reagir a esse tipo de medida, tá bom? Se é favorável ou não. E não esqueçam, estrutura da carta de leitor. Vocês vão, primeiro, colocar a data, tá? Colocar a data e o local. Depois vocês vão colocar o nome da pessoa, tá? No caso, aqui não é pessoa, vocês vão colocar, né? Revista National Geographic Brasil. E vão se apresentar e escrever o conteúdo da carta. Depois, finalizando, vocês vão assinar e, aliás, vão se despedir e assinar, tá bom? Bem, essa é a carta de leitor. Simples e fácil. E é um texto bem interessante.
Se vocês tiverem oportunidade de entrar no site da National Geographic Brasil, vocês vão poder ver essa campanha que eles estão liderando contra o uso do plástico, tá? No Brasil. É muito legal. Inclusive, lá tem uma foto de uma tartaruga toda em volta em uma rede plástica para vocês poderem ver, tá bom? E outros animais também, para vocês também poderem estar vendo, aprendendo mais, conscientizando, mostrarem para os seus pais, tá bom? É muito legal. E tem fotos maravilhosas, vocês vão gostar das fotos, tá? Agora, nós vamos fazer a atividade do EMAI 4.1. Opa, passei aqui longe, vamos lá. 4.1. Só um minutinho que é para eu estar no computador. Pronto, sequência 4. Vamos lá. 4.1. Luísa foi a uma loja de jogos em que os jogos de videogame estavam em promoção. Eles foram agrupados em kits com 3 jogos diferentes em cada um. Luísa comprou 5 kits. Quantos jogos Luísa comprou? Bom, aqui é situação problema de multiplicação, né? A Luísa comprou 5 kits, só que em cada kit não vinha um jogo, vinham 3. Então, quantos jogos ela comprou no total? Tá? Então, aqui, ó, multiplicação. 2. Luísa viu, próximo ao caixa, uma tabela que mostrava a quantidade de kits e os respectivos preços. Ela quis construir uma tabela que apresentasse a quantidade de kits e o número de jogos correspondentes. Ajude a completar os dados que faltam. Olha só. Na tabela dela, tá ali, na tabela que ela começou a construir, tá a seguinte descrição. Quantidade de kits. Aí, os números vão de 1 até 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, tá? E número de jogos. Aí tá ali. 1, 3, 2, 6, 4, 12. 5 kits. Tem quantos jogos? É a resposta daquela pergunta que vocês fizeram, que vocês responderam. Aí aqui, ó, 6 tem 18. 7 tem quantos? 8, 24. 9, quantos jogos tem? 10, quantos? 12, quantos? E 15, quantos? Lembrando que são 3 jogos em cada kit. Então, como vocês podem ver, ó, lá no início, a diferença de um kit são 3 jogos. A diferença de 2 kits são 6 jogos, tá? Porque é o dobro. E eles vão aumentando, estão seguindo a sequência padrão de 3 em 3, ok? Bom, aí a pergunta 3. O que você observa na sequência de números que aparecem na segunda coluna do quadro? Bom, depois que vocês preencherem, vocês vão observar aqui e vão responder aqui do lado. Eu meio que já dei boas pistas, hein? Continuando. Atividade 4.2. Leia as situações abaixo que envolvem vários amigos que gostam de jogar videogame e outras brincadeiras e resolva cada uma delas. A. Para comprar um videogame, Luiz pagou 10 parcelas de R$ 45. Quanto custou o videogame? Bom, aqui são situações, problemas de multiplicação. Tiago tem 13 jogos e Mateus tem o triplo de jogos de Tiago. Quantos jogos Mateus tem? Triplo. Quando eu falo triplo, quanto é? São 3 vezes mais. Lembra? Dobro, 2 vezes mais. Triplo, 3 vezes mais. Quádruplo, 4 vezes mais. Quíntuplo, 5 vezes mais. E assim por diante. C. Pedro conseguiu completar um álbum com 240 figurinhas, sabendo que Daniel tem a metade da quantidade de figurinhas de Pedro. Quantas figurinhas Daniel tem? Olha só, neste daqui já é um pouquinho diferente. Pedro conseguiu completar um álbum com 240 figurinhas. Então, o Daniel ele tem a metade das figurinhas de Pedro. Então, aqui vocês vão fazer o quê? O que é a metade? Tá? Quanto é a metade de 240? Tá bom?
Aí vocês vão ter que fazer o cálculo aqui para saber quanto que é a metade. D. Gabriel tem 50 carrinhos, que são o dobro da quantidade de carrinhos de Vitor. Quantos carrinhos o Vitor tem? Tá? Então, aqui é o seguinte, as duas primeiras atividades são atividades do campo multiplicativo para saber o valor total, né? Multiplicando um número ao outro para saber o valor total. Aqui já é o contrário. Aqui, na verdade, no C e no D, são duas atividades de divisão. Sendo duas atividades de divisão, você vai pensar, vou dividir por quanto, tá? Na C, Pedro conseguiu completar um álbum com 240 figurinhas, sabendo que Daniel tem a metade da quantidade de figurinhas de Pedro. Quantas figurinhas Daniel tem? Bom, a metade é quando eu separo um todo em duas partes. Então, eu tenho duas metades. Então, consequentemente, você vai dividir 240 por 2. Agora, no problema D, o Gabriel tem 50 carrinhos, que são o dobro da quantidade de carrinhos de Vitor. Quantos carrinhos o Vitor tem? Aqui, se você não prestar muita atenção na resolução do problema aqui em cima, você não vai conseguir fazer. Porque, ó, o Gabriel tem 50 carrinhos. É o dobro do que o Vitor tem, os 50 carrinhos dele. O dobro é o quê? 2. Então, você aqui também vai dividir 50 por 2 para saber quantos carrinhos tem o Vitor, tá? Esses são os problemas, tá? Do EMAI. E que vocês vão respondendo, tá bom? Bem, nossa aula de hoje se encerra aqui, tá? Correções eu vou estar passando na sexta-feira, tá? Dessas atividades, de todas as atividades dessa semana. Eu espero que vocês estejam estudando bastante, que vocês estejam lendo o livro que eu coloquei lá na rotina, disponibilizei para vocês, a Biblioteca Mágica de Bibi Booking, porque daí depois eu vou pedir até um trabalhinho para vocês, nada muito extenso, assim, alguma coisa para mim poder comprovar que vocês leram mesmo o livro, tá certo? Bom, é isso. Até amanhã, não deu para gravar a atividade de sexta, vou gravar depois, tá? Então vai ser um vídeo mais curtinho. Até amanhã, beijo, fiquem com Deus e continuem estudando, tá bom? Tchau, tchau!